Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos dar início a mais um programa hoje, De Frente com a Cris. E nós estamos aqui na Rádio Aliança FM mais Classic. Gente, e o convidado de hoje? Eu vou fazer uma introdução breve aqui, mas calma. Aguenta o coração. Deveria ter aqueles, sabe aqueles tambores? Fala assim, ó. Pra poder... Colocava os tambores tocarem para guardar essa pessoa. Estamos aqui do grupo Hermano de Freitas, aqui na Rádio Aliança, onde a gente tem esse momento único, esse momento especial para fazer, para inspirar o seu dia. E esse convidado, é isso que ele faz. Hoje, no De Frente com a Cris, eu recebo um homem que não é conhecido apenas pelo que construiu, mas pelo que permaneceu de pé dentro dele. Pastor Gilberto Severino Faria, o Giba, um homem de fé, de profundidade espiritual, respeitado por onde passa, não por performance, mas por consistência. Sua história carrega marcas que poucos conseguem atravessar. A perda de sua primeira esposa e de seu filho no parto, uma dor que poderia ter interrompido tudo, mas que revelou a força da fé que ele carrega. Empresário, palestrante, atuante na área de investimentos, ajudando pessoas a prosperarem, sempre sustentado por um princípio inegociável: integridade. Reconstruiu sua vida, construiu uma nova família, vive um casamento baseado em respeito, mesmo com diferença de fé, e continua liderando, pastoreando e impactando vidas. Giba é daqueles que não falam sobre fé, vivem a fé. Seja muito bem-vindo, meu. Posso chamar de amigo? Mais que isso, faço que se não chamar eu vou ficar contrariado. Pronto, seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje eu quero muito que você se sinta muito, muito, muito bem recebido aqui nesse local, porque é com muita admiração. Eu sempre te admirei pelas redes sociais, né? E fala primeiro o @, tudo que as pessoas te conheçam mais e mais e mais. Bom, primeiro agradecer, né, Cris? Agradecer pelo convite, dizer que, de fato, sim, estou lisonjeado, estou honrado mesmo, de coração, de estar aqui. Eu também sempre admirei muito o seu trabalho, aquilo que você tem compartilhado, aquilo que você tem vivido. E estar aqui hoje, para mim, é mais uma daquelas oportunidades assim que Deus fala, não, esse aqui é o caminho, então siga ele, continue semeando. Meu @ é @Gilberto Faria SV, quem quiser seguir aí, você de casa. A gente está aqui para compartilhar história, trocar aquilo que são as nossas experiências. E, de novo, agradecer você, agradecer quem está aí em casa, e espero que a gente tenha um papo aí que possa ser produtivo e útil na vida das pessoas. Nossa, eu fico tão grata, porque cada pessoa que ouve, que pode levar para a sua vida uma mudança, eu acredito que é um semear, né? E todos os dias eu falo assim, Senhor, me permita ser instrumento por onde eu passar. Às vezes as pessoas, esses dias eu estava fazendo uma palestra, e as pessoas falam assim, eu queria cumprir meu propósito. Você deve muito receber isso. Aí eu falei, então deixa eu contar um segredo de $1 milhão. Lavando a louça, você está cumprindo seu propósito. Sim. Porque não são grandes palcos, né? Mas sim, você está de coração inteiro naquilo que você se determinar a fazer. E sabe uma coisa que eu tenho vivido, Cris, assim, muito fortemente ultimamente? Porque houve um tempo que eu, às vezes, me acanhava muito em liberar algumas coisas. Às vezes a gente fica com medo de não ser compreendido, de não ser recebido. E recentemente alguns episódios da minha vida têm me mostrado que em todo tempo o que você carrega você precisa liberar. Acho que cumprir propósito, em síntese, é isso. Aquilo que é a nossa essência, aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Nós não podemos perder um segundo sequer e não ser bloqueado por nada, medo, constrangimento, em liberar. Independente assim do efeito. Então são sementes, é como você disse. E a semente, assim, como a Escritura bem diz, o semeador saiu a semear, semeou em solo e foi dormir. A gente não sabe o que vai ser o fruto. Sim. Nosso negócio é continuar semeando. É isso. Ai, que lindo. Então, antes de tudo, quem é o homem hoje, depois de tudo que você já viveu? E olha que não chegou nem na metade, né? Assim,
pela idade cronológica, já passou um pouquinho da metade. Mal pergunta, gente, aquelas, né? Quantos anos você tem hoje? Bom, mas que pergunta, hein? Bom, vamos lá. 4.6, muito bem vividos. Amém. Com o combo todo, assim. Não, então não vai me tirar a minha esperança, não. Tá chegando na metade, que eu tô nos 53, eu tô falando que agora que eu cheguei na metade. Amiga. Tamo aí, tamo nessa. Mas são histórias para contar. O Gilberto de hoje é assim, o Gilberto que sempre é a mesma essência, mas com muito mais experiência, talvez muitas das reflexões, inflexões, aspirações, disposições, elas foram de fato transformadas, principalmente num recorte aí de início de conversão, né? Porque teve aquele primeiro encontro lá, eu me converti em meados dos anos 2000, 99 para 2000, né? Quando eu conheci Cristo, vivi ali uma fase ainda de juventude, né? E ainda muito, assim, atraído por alguns prazeres e tal, e inseguro. O Gilberto, antes de Cristo, foi um cara muito inseguro, muito inconsistente e muito confuso, obviamente. Mas aquela primeira fase, aqueles primeiros momentos, aquela primeira experiência ministerial, inclusive, sempre muito sincera, muito honesta, muito profunda, um encontro real com Deus, andando com gente que sempre foi de verdade, alguns saudosos, né? Sim. Alguns que já não estão mais com a gente, mas que eu sempre gosto de honrar, porque foram canais de Deus, mas que depois toda essa história, essa trajetória, hoje ela me coloca numa posição em que eu não tenho direito de ter dúvidas. Hoje, o cara que eu sou hoje, né, como você perguntou, o Gilberto de hoje, é alguém que não tem direito de duvidar. Eu não tenho direito de ter dúvida quanto à vida. Eu não tenho direito mais de duvidar quanto o poder e o amor de Deus, a misericórdia, a força do propósito, do destino. Então, isso foi o que foi construído nessa trajetória. E é isso que eu compartilho com as pessoas onde eu vou hoje. Essa certeza, essa convicção. Não uma ideia, não uma impressão, não um simples insight, mas uma convicção mesmo, não há dúvida. Nossa, que lindo. E foi tão importante, eu amo ouvir podcasts quando eu estou viajando, ou então livros, audiobooks, eu viajo. E eu estava vindo agora, e eu olho tanto que é o nosso preconceito, né? Ela é uma empresária, Natália Beauty, Natália é uma da sobrancelha, e ela fala assim, não, parece que eu tenho preguiça de ouvir. Gente, eu ouvi o podcast dela vindo para cá e falando sobre isso, sobre segurança. E ela falando da posição da fé. Então, aí olha tanto que eu falo que não tem coincidência, existe jesuicidência. Então, é muito interessante, porque é justamente isso, né? É quando nós trazemos para a nossa vida, a gente vê uma geração, entre aspas, muito insegura. E a gente vê que existe uma segurança tão grande naquele, quando a gente dá espaço para ele entrar. Porque eu também eu opinava, todo mundo que falava alguma coisa, eu ficava, lá, o que estão achando de mim? Hoje, eu liguei e está tudo certo, né? E pronto. Então, assim, a gente entender, isso vem através de Cristo, né? Esse é o maior encontro de segurança que eu acho que qualquer ser humano possa ter. Esse é o real reino de Deus, né? O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é uma geografia, não é uma demografia. O reino de Deus é uma realidade essencial. E o reino de Deus, na verdade, é o resgate daquilo que é a nossa identidade original. Eu costumo dizer que todo ser humano, todo indivíduo, toda pessoa, todo homem, toda mulher, tem 3 identidades. Uma que é aquela que as pessoas nos dão, ou seja, o nome que me chamam. Então, são as impressões dos outros. E isso, embora possa ter lá seus fundamentos, ainda não é legítimo, real e definitivo. Não é absoluto, porque são impressões. Sim. Algumas delas causadas por mim mesmo, pelas minhas atitudes, mas são impressões, ainda não são aquilo que eu sou absolutamente, né? Então, é só uma identidade que é um rótulo dado pela sociedade em que eu vivo. Essa é a 1. A 2 é aquela que eu vejo no espelho.
É como eu me defino, é como eu me enxergo, é como eu me vejo. Ela tem ainda um toque de impressões. Ela pode ser mais próxima da realidade, mas ela ainda não é 100% absoluta. Ela não é pura. Não é pura. Não. E ela é ainda baseada em opiniões, ponto de vista, enfim. O problema é que essa 2 é que define tudo que nós vivemos. Sim. Todos os meus movimentos, todas as minhas ações, todas as minhas decisões são baseadas naquilo que é a minha compreensão de mim mesmo. Sim. A minha identidade 2. Agora existe a 3, que é como Deus me vê. Sim. Que é aquela que Ele me deu. O lance da vida e o reino de Deus é a volta da 2 para 3. Que é o enxergar em Deus aquilo que eu sou. E então, finalmente, a minha identidade, que é como eu me enxergo, que vai definir tudo que eu vivo, ser segundo aquilo que o meu Criador diz. E não segundo aquilo que são as impressões da sociedade. Eu trabalhei muito com dependente químico, né? Na minha vida, na minha carreira, no meu ministério. Ainda trabalha? Hoje, muito à distância, assim. Eu ajudo alguns conselhos, né? Porque hoje a vida, né? A vida também, a gente hoje, por conta dos negócios e agenda, correndo o Brasil aí, é mais difícil. Mas eu não deixo de ter contato porque é um amor, assim, né? Uma coisa que entrou na minha vida. E o cara que está na dependência química hoje, o problema dele é a perversão da identidade. Não é só a substância, é o que leva à substância. Uhum. E aí uma das coisas que eu sempre ensinei, que eu sempre prego, é que esse cara para a sociedade ele é o quê? Ele é um nóia. Essa é a identidade. E aí às vezes ele assume essa identidade. Ele diz, eu sou isso mesmo. Ele já se identifica dessa forma. Ele se identifica. E é por isso que às vezes ele não tem força para sair daquele lugar. Justo. A primeira coisa que ele tem que entender é ouvir Deus dizendo, não, esse não é o seu nome. O seu nome não é nóia. O seu nome não é viciado. O seu nome é guerreiro. O seu nome é vencedor. O seu nome é sacerdócio santo. O seu nome é escolhido de Deus. Amém. Né? Então, é a identidade de volta. É isso aí. É quem ele é, né? Ai, que legal. Nossa, que lindo, vai ser forte. Está preparado, Thiago? Você passou por uma das dores mais difíceis que alguém pode enfrentar. O que de fato sustentou você naquele momento? Assim, dá para sintetizar, né? Mas vamos elaborar um pouquinho para as pessoas entenderem. Quando tudo aconteceu, primeiro que assim, ninguém vive, assim, eu acho que às vezes alguém de casa está escutando e pode ter uma história ainda mais dramática, né? Porque onde eu falo, por onde eu ando, sempre encontro algumas histórias assim. Ontem mesmo eu estava em aconselhamento com um dos nossos irmãos e assim, vendo a história dele, falando, nossa, a minha é fichinha perto da dele. Mas quando tudo aconteceu, ninguém elabora isso muito bem de cara. Uhum. Mas eu me lembro que no dia, já no momento, assim, quando o médico saiu daquela sala, porque né, eu entrei com a minha primeira esposa, grávida do nosso primeiro filho, estava tudo certo, a vida assim, parecia um roteirinho assim de cinema, né? Tava tudo certo, a gente servindo a Deus, Hollywood. Casamento estruturado, aquela coisa, a gente trabalhando, construindo as coisas, estávamos nos preparando para construir a nossa casa, mas havíamos acabado de mudar para um lugar que ela queria, que ela gostava muito, né? E assim, tudo acontecendo, ministério, acontecendo aquela coisa, primeiro filho, a gente animado. E aí acontece o que aconteceu, uma fatalidade, assim, uma coisa que ninguém explica e não tem explicação natural, mas enfim. Quando o médico sai da sala da UTI e que ele diz para mim, isso por volta de umas 10 horas da noite, ele diz para mim assim, infelizmente nós fizemos tudo, mas ela não resistiu. Eu me lembro que eu estava em pé no corredor e aí as minhas pernas sumiram, assim, e eu caí sentado no chão. Ali eu já fiz uma oração e eu disse, Deus, está tudo certo. O Senhor é soberano e não me deve nada. Porém, essa foi minha oração, Cris e galera de casa. Me ajude a seguir a vida, porque não vai ser fácil seguir sem eles. Essa foi minha oração. A partir daí começa essa elaboração. E aí eu começo a entender assim, sentindo dor, obviamente. Claro. Mas entendendo que a dor educa. A dor, ela gera valores que nada na vida vai gerar. Depois eu fui entender sobre sacrifício, que assim, às vezes não é para me educar e não é para me punir, mas é para inspirar. Então,
a minha dor depende muito de com qual boca eu mastigo essa dor, sabe? Sim. Então, primeiro que eu tenho que entender que aquilo não é uma punição, então não pode haver revolta. No meu coração nunca houve revolta. Mas assim, eu confesso que houve um tempo, né, e dá pra gente resumir isso, houve um tempo em que eu senti um baque maior e que eu parei de olhar para o lado certo e houve um retrocesso. Que depois esse retrocesso só não me matou, porque no meio daquela confusão eu consegui de novo olhar para onde tinha que olhar, que era para cima. Amém. Que não era para o lado, não era para frente, porque às vezes a gente acha assim, não, é só olhar para frente. Não, às vezes para conseguir olhar para frente, primeiro você tem que olhar para cima e ver que tem um Deus lá no alto cuidando de tudo. E aí eu fui entender de sacrifício, que às vezes uma coisa que eu mais fiz na minha vida ministerial depois que isso aconteceu foi velório. Eu perdi a conta de quantos velórios eu fui convidado para ministrar de gente que eu nem conhecia, porque é o pastor que perdeu a esposa e o filho, então, né? E assim, eu sempre falei nesses momentos que não é uma punição e que às vezes a gente passa por isso não é para ensinar a gente, mas é para ensinar quem está perto. Eu me lembro que eu convivi com muitos casais jovens que às vezes não davam o devido valor ao relacionamento, ao próprio relacionamento, aquela coisa do primeiro filho, tão desgastante. Eu falava com meu filho na barriga da mãe toda noite a partir do 3º mês. Algumas pessoas falavam assim para mim, pelo problema que teve, ele podia ficar com sequela. Eu não queria saber, eu queria ele. E muita gente às vezes dizendo assim, nossa, mas é tão difícil criar filho, meu filho é isso, é aquilo. Então assim, a dor, ela nos salva. Eu digo que a minha dor me salvou de me perder, sabe? Aí, mas Giba, pastor, a dor não veio depois e te fechou? Me fechou porque eu parei de olhar para o lado certo, para definitivamente Mas essa foi aprender. Uma decisão também sua. Também. Não é? Também. E assim, é um ponto que assim, eu preciso muito toda vez que eu falo nesse assunto dizer, porque é uma visão a respeito exatamente de vida, de fé e de propósito e destino. A gente olha para Deus, Cris, e a gente acha que Deus é um mecanismo, às vezes, de nos tirar de uma situação e nos colocar em outra. Mas quando a gente olha para a Escritura, eu gosto muito de um texto que está em Mateus capítulo 14, no verso 22, Jesus acabou de multiplicar os pães, muito conhecido, todo mundo deve conhecer, e sobrou pão, sobrou peixe, de 5 pães e 2 peixes ele alimentou uma multidão e ainda sobrou cestos cheios. Logo em seguida ele fala assim para os seus discípulos, entra no barco, atravessa esse canal aqui e vai para o outro lado, que o nosso ponto de parada é lá. No meio da madrugada vem uma tempestade, ventania, Jesus não está lá, Jesus está no monte orando, ele se reserva. Lá do alto do monte ele vê a galera lá, o barco vindo a pique assim, e os discípulos apavorados, desorientados. E é interessante porque assim, é a galera que acabou de ver Jesus multiplicar os pães. São os caras que acabaram de participar de um dos milagres mais marcantes da história da humanidade. Eles tinham noção da providência, eles tinham noção do poder. Veio uma tempestade, eles se apavoraram. E aí diz que Jesus veio andando sobre as águas. E aí Pedro tem uma reação interessante. Porque imagina comigo, você está no meio de uma tempestade, seu barco está vindo a pique e o negócio está apavorante. Você vê Jesus, primeiro que eles confundiram, eles acharam que era um fantasma, né? Sim. E até entender, aí Pedro foi o primeiro que entendeu, não, é Jesus. E quando ele viu que era um mestre, se sou eu e você lá, o que a gente ia pedir? Mestre, cessa esse vento. Amém. Né? E chorando. Meu Deus do céu. Ajoelhado. Não é? É. O que Pedro pede? Pedro pede para cessar a tempestade? Não, ele levanta e vai até Jesus. Ele pede, deixa eu ir até o Senhor, ele pede. Andando sobre as águas. Ele pede. Olha, essa parte eu nunca tinha refletido. Ele pede para ir. Ele verbaliza isso. Ele entende. Num momento, ele tem um insight, eu arrepio de falar. Naquele momento, Pedro entendeu assim, o propósito de Deus. Porque ele viu Jesus e falou assim, cara, Jesus não está aqui para resolver o meu problema. Jesus está aqui para me salvar do meu problema. Olha. Então, a proposta de Deus não é nos salvar da vida. É nos salvar para a vida.
Então não é só solucionar os nossos problemas, é nos ensinar a andar sobre eles. É isso. Então ele diz, Pedro... E tirar as distrações, né? Porque Exatamente. até então, quando o mar está ali, ele começa a ficar revolto, ele tira o foco de Jesus e começa a afundar. É. Então, acho que é isso a nossa vida, né? Exatamente. Aí Jesus disse para ele o quê? Pega na mãozinha dele, porque Jesus tem que pegar na mão. Tem. Volta pro barco e fala assim... Ele é paciente, né? Pai da glória. Homem de pequena fé, porque duvidou. Então, quando eu te digo que hoje eu não tenho mais como duvidar, é porque no meio desse turbilhão, dessa tempestade, citando aqui o episódio, né, que você abordou, da minha história lá, da partida da minha família, né? Que assim... Chegou um momento que eu me vi assim, fora de lugar. Eu fui um homem que fui ordenado a pastor depois que casei. Eu casei em 2008, no mesmo ano fui ordenado. Abandonei minha carreira profissional para dedicar 100% ao ministério. Né? Obreiro em tempo integral, pastor em tempo integral. E virei a chave, tipo assim, na minha vida não existia mais concepção de vida fora da realidade do casamento. E agora eu não estou mais casado. O chão sumiu. Né? E aí eu tive que entender em Deus que é andar sobre isso. Viver na dependência total. Total. Não. É Deus. Oh, nossa, parabéns. Obrigada, Senhor. Em algum momento houve um afastamento do corpo, da vivência em comunidade? O que aconteceu ali? O que isso te ensinou? Não. Esse podcast vai ter que estender aí. Amém. Vamos sintetizar. Não, eu tô brincando, assim, vamos ser breve. Sim, e é um tempo da minha vida que construiu muita coisa e que eu amo compartilhar porque assim, é algo na nossa nação. E é um testemunho que gerou em mim. Né? Também, né? Então, assim, por isso que eu fiquei muito à vontade de trazê-lo. Eu fico feliz da pergunta, porque assim, é uma oportunidade de falar isso, porque eu sei o quanto de gente que às vezes vive isso de alguma forma. Porque o que rolou, faziam 3 anos que a minha galera tinha partido, que eu estava rodando sozinho, né? Carreira solo, entre aspas. Mas no ministério, acolhido, numa comunidade abençoada, no meio de gente de valores, homens sinceros, honestos, homens de Deus, mas lidando com a igreja. E lidando muito com a igreja. Em todas as suas formas de expressão, doutrina, treinando líderes, acolhendo pastores e fazendo alianças, viajando o Brasil para ministrar, E tive, assim, entre outras coisas, a minha dor, que me pegou depois de 3 anos, muita coisa que depois de 3 anos que eu achei que eu tinha tratado, eu só tinha colocado debaixo do tapete, sabe aquela coisa assim que você... Não fez... Porque às vezes quando você disse, né, que a gente tem que olhar para a direção certa e nem sempre é para o lado, é para cima. E às vezes Deus pede para que a gente olhe para trás. Para trás. Não é verdade? Retrovisor, né? Isso. O retrovisor é pequenininho, mas você tem que olhar. Tem que olhar, porque ele também te direciona. Exatamente. Nossa, E aí, nesse momento, junte isso aqui, porque eu falo assim, o inimigo, né? Vamos falar inimigo, é difícil às vezes para alguma pessoa escutar isso, mas é um fato. É um fato. É o ladrão de energia, assim, ele quer te tirar do rumo, ele quer te tirar do prumo. Então, ele não conseguiu me tirar com a dor da perda, porque isso me fez ficar mais cheio de fé ainda, apesar da dor. Mas aí ele me pegou numa coisa que foi a questão do caráter, quando eu tive que lidar com aquilo que era a perversão do CNPJ. E aí, ao invés de entender que a instituição, igreja, ela tinha lá as suas influências de pessoas que também precisavam de ajuda e que por isso, às vezes, eu rotulei isso e eu comecei a achar que tudo aquilo era, assim, pervertido, sabe? Uhum. Então, eu entrei numa paranoia de que tudo aquilo que é institucional não presta. E mesmo que seja em nome de Deus.
E junte a isso o desgaste, um certo burnout por estar trabalhando muito, essa dor. Um conjunto de situações. Um conjunto de situações. O que o Gilberto fez? A pior escolha da minha vida, entre aspas. Porque alguém pode dizer assim, não, Giba, mas isso foi o propósito. Foi mesmo, para afirmar a convicção que eu tenho hoje, eu tinha que passar por isso. Tudo bem, mas isso não deixa de ser uma falha. Isso não deixa de ser um caminho ruim para chegar até isso, que foi virar as costas para o corpo, virar as costas para a comunhão, que é o que eu falo sempre, comunhão. Então, em função de uma pseudo-perversão, que infelizmente a realidade é que onde você tem gente, onde tem instituição, você vai ter que corrigir rota. Sim. Desde sempre. A coisa não começou a estragar, não foi agora, no século XX. Não foi antes da reforma, nem pós-reforma. A coisa começou a complicar com os 12. Jesus ainda vivo, já tinha briga. Já tinha coisa que Jesus tinha que chamar onde a o galera. ser humano, eu não falo nem mais do ser humano, agora eu estou assim, onde eu estiver vai dar ruim. Vai, né? Não é porque a gente não é perfeito. Então. Só ele. E né? desde sempre precisa corrigir essa rota e vai precisar. Sempre. Só que ao invés de entender que era a necessidade de uma correção de rota, eu rotulei, classifiquei e fui embora. Falei, não preciso disso. E me afastei, fui embora, virei as costas para muita gente. E aí a vida sai do lugar. Por mais que você se mantenha na escritura, entre aspas, meditando, com as orações em dia. E eu digo assim, você não precisa de uma comunidade, uma congregação, uma igreja, uma instituição para você ser salvo. Não, não precisa. Quem falar isso está mentindo. Jesus, Deus, a graça, a misericórdia não estão limitados a rótulos, a placas, a instituições. Beleza. Você pode ter um relacionamento com Deus fora da igreja, fora das instituições? Beleza também. Só tem uma coisinha que eu aprendi. É impossível você viver plenamente o propósito de Deus fora de um contexto chamado comunhão. Olha só. Então tá tudo certo. Salvação? Ok, beleza. Até mesmo que a gente não vai nem treinar aquilo que a gente aprende, né? Porque você está longe do corpo, você está longe de pessoas, aí você treina com quem? Só com os que você ama. Acaba você vai começar do jeito que a gente é, começa a arrumar encrenca com os que a gente ama. Olha, exatamente. Que doido. E assim, muita coisa que Deus comunica é no individual, sim, é na intimidade. Sim. Secreto. O que você é o que você é sozinho, mas tem coisa que ele só revela em comunidade. E quando eu descobri isso, quando eu vi isso, eu falei assim, preciso voltar. Uau. Preciso voltar. Sabe assim, quando você olha para a sua vida, e estava tudo acontecendo, carreira, profissional, os negócios, né? Já estava lá com a empresa, a gente já estava começando a fazer algumas coisas. Casado de novo, já estava com filho, com a Lalá, já estava assim, a vida acontecendo. Andando. Mas, sabe, algo você falava, tá fora do lugar. Eu tô patinando, tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E foi quando Deus, nitidamente, num dia de muita crise mesmo, de choro, assim, na empresa, inclusive. Olha só. Deus falou comigo, comunhão. Foi nítido, foi a voz de Deus. Às vezes alguém está escutando a gente em casa aí no rádio, não sei como é que vai entender isso, mas a voz de Deus falou, meu filho, o que falta é comunhão. Olha só. Oh, meu Deus. E aí, ouvinte, como que tá? Coração? E quando a gente fala isso, é independente da sua fé. É viver Cristo, né? Que é a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então é essa a verdade. Então, assim, independente da sua crença, aquela que você tem, mas trazer para a sua vida de que, tanto que esses ensinamentos são valiosos, porque a gente precisa estar praticando, precisa estar em comunhão, precisa estar unido no corpo, precisa estar ali com todos os dias. E isso fez diferença na minha vida quando eu procurei o pastor para poder tomar uma decisão na minha vida em um determinado momento, e foi ali que foi a minha volta. Eu sou muito grata. Foi o seu testemunho que foi mover na minha vida. Muito obrigada. Foi Deus, minha amiga. Foi Amém. Ele, foi seu pai. E ele é bom, hein?
Hoje você fala com muita clareza sobre a importância de caminhar em corpo, sempre, igual você está falando, né? O que as pessoas perdem, você falou com relação à comunhão, estar praticando, mas quando elas vivem isoladas, porque existem muitas pessoas que elas dizem, né? Falam assim, não, todos os dias eu medito na palavra, todos os dias. Mas quando para essa pessoa, o que mais ela perde, assim, que você acredita? Nossa, a lista é grande. Eu vou te dizer, assim, primeiro que a aplicação de todos esses conceitos, essas ideias, porque são ideias, são conceitos, que essa pessoa acaba extraindo, né, do seu tempo de reflexão, das suas orações e daquilo que são, de fato, toques de Deus nela, a aplicação disso acaba se tornando limitada se ela não está num ambiente comunitário, onde ela pode dividir isso, onde ela pode somar a isso aquilo que são experiências de outras pessoas que estão ali com a mesma intencionalidade. Uma das coisas que a gente mais ouve dizer hoje, até no meio corporativo, né, é sobre intencionalidade. Intencionalidade. E Jesus sempre foi muito intencional, Sim. né? Mas isso é uma outra coisa. Mas a comunidade, ela tem essa intencionalidade de quê? De confirmação de testemunho. De consolidação de conceito espiritual. Olha. Então, como que eu vou consolidar uma essência e uma natureza? Porque Deus fala de natureza, não é um modus operandi, não é um simples comportamento, né? Não é um lifestyle simplesmente, não é. É toda uma essência, uma natureza. E como é que eu consolido isso sozinho e sem um ambiente que seja intencionalmente construído para também elaborar essas coisas? Esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente for para aquilo que é a verdade da Escritura e de Deus do Evangelho, aí a coisa larga, porque Deus sempre foi de mesa. Sempre. Nossa, eu estava falando agora esses dias, o tanto que a mesa faz tudo, faz toda a diferença na nossa vida. A mesa. Tem um curso que agora eu estou fazendo que se chama Experiência do Lar, você já ouviu falar? Uhum. Ele é maravilhoso. Aqui em Tuiutaba tem? Não conheço. Tá. Não sei. Eu sei que aqui tem algumas congregações que fazem cursos da Universidade da Família que são parecidos com esse. Isso. Que aí tem homem ao máximo, mulher única. Isso. Eu conheço esses da Universidade da Família. Mas esse aí eu não sei. Então, e ele é maravilhoso. E ele é em torno de uma mesa. Então, a experiência do lar, ela vem numa mesa, na construção. Pra você ter ideia, olha aí. Eu sou uma pessoa que eu brinco muito. Eu recebi a Isabel aqui, que foi uma das entrevistadas, e ela faz doces maravilhosos. E eu falei assim, Bebel, eu sou ótima, indo na padaria e comprando. E eu fui no curso, não foi nesse, foi no Mulheres Reais, mas que também tinha a mesa. E era para fazer um pão. Pastor Gilberto, eu chorei tanto. Porque na hora que eu coloquei a mão na massa do pão e fui amassando, pensei que eu estava fazendo algo que era tão valioso. Mas por quê? Que nós somos seres espirituais e a gente volta para a nossa essência. E aquilo que Ele quer da gente. Só que a gente ocupa a nossa vida com tanta coisa que não faz parte. E tá aí, eu falo que tem uma idolatria nova, né? Que é, eu estou na correria. Eu estou na correria. Soltou alguma coisa aí, Thiago? Eu estou na correria. E isso é uma idolatria, né? Então você tem que trazer aquela sensação de falar o seguinte, opa, deixa eu voltar para a minha essência. O que seria? O natural mesmo, andar no chão descalço, brincar com o menino, fazer piquenique. Você faz piquenique com a sua lá? Direto, na pracinha, lá perto de casa. Nossa, ela adora. A Michelle também é dessas. É dessas. Ai, também, que bênção. Então é isso. Muita gente ainda vê conflito entre fé e prosperidade. Parece que fala assim, tá lá, tá se perdendo. Até mesmo tem uma interpretação bíblica que fala mais fácil um rico, como é que é? Entrar pelo fundo de uma agulha, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que deixa muito, né? Como que você enxerga isso na prática? Para mim, assim, é muito claro isso, assim. Eu tô, inclusive, rodando o Brasil falando disso, né? Com a minha palestra fala... Quando vai ser a próxima aqui, pelo amor de Deus? Aqui em Tuiutaba ainda não sei. E Uberlândia? Uberlândia a gente já passou mês passado. Aí, e a gente não fica sabendo? A semana que vem a gente vai para Poços de Caldas.
Hoje a gente está fazendo fechado, são eventos fechados, a agenda até o final do ano está para essa palestra. Não, pastor Gilberto, me põe na listinha para o mercado imobiliário. E alguma coisa. Pelo amor de Deus. Vamos falar, vamos fazer. Mas eu tenho falado, exatamente o tema dessa palestra é esse. Nós vivemos de propósito e não só de negócios. Mais do que negócios, estamos falando de propósito. A gente precisa entender que, assim, Cris, a energia e a motivação e inspiração gerada por metas materiais, resultados, escala, tudo isso constrói energia, mas são tão pequenas quando você, na verdade, é movido por um propósito maior. Isso. O problema do sucesso e do dinheiro e da prosperidade é quando ele se torna um fim e não um meio. O que a gente tem que entender é que os nossos negócios e a nossa vida financeira e o nosso sucesso não é um fim, eles são só um meio. Um meio de quê? Um meio da gente concretizar aquilo que é o propósito de Deus para nós. Segundo, a nossa vocação e segundo, a nossa identidade. E aí, se é isso, primeiro que a minha energia vai ser outra. É o que eu tenho dito para o mercado de vendas, treinado vendedores por aí. Se a sua motivação é só o resultado no final do mês, se a sua motivação é só a escala e até o seu posicionamento, vai faltar energia. Mas se a sua motivação é cumprir o seu propósito, e isso vale para PJ e isso vale para PF, porque a PJ precisa ter um propósito também. Precisa ter um propósito, sempre. E se não tiver um propósito, se o propósito for só a escala, só o posicionamento, e se a meta for só o que pauta o comportamento e a estratégia, vai faltar fundamento. O problema dos negócios é esse, o que eu tenho dito aos 4 cantos desse país. Princípio gera longevidade de negócio. São fundamentos. Alguns negócios, eles escalam e dão resultados extraordinários e assim exponenciais, mas tem longevidade curta, porque não tem fundamento. Falta propósito, tem que ter uma visão, base solidificada. Tem visão, tem estratégia, tem ferramenta, tem capacidade, tem competência. Então tem um certo sucesso, porque também você pega fundamento e não coloca em cima desse fundamento dedicação, você não enxerga ferramentas, você não tem estratégia, processo não acontece. Mas se você não tem fundamento, agora se você tem fundamento, aí que está a questão da simbiose com o reino de Deus. Eu não vejo hoje, por exemplo, a minha carreira ministerial apartada da minha carreira profissional. Eu digo que eu sou pastor onde eu estiver. É sobre isso. Eu sou mensageiro do reino onde eu estiver. Eu estou no palco palestrando, eu estou semeando. Eu estou na plataforma, na igreja, pregando, eu estou semeando. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, com verdade, com honestidade. E aí, o grande segredo e o que diferencia é o seguinte: a prosperidade ela começa a ser o que você falou, até você citou do texto. É quando o dinheiro deixa de ser algo que serve às pessoas e passa a ser algo a quem as pessoas servem. É isso. Quando ele começa a ser, as pessoas começam a idolatrar. Exatamente. Né, e trazer ele como objetivo final, central, é para isso. E a pessoa nem percebe, né? Nem vê, é inconsciente. E o pior é que as pessoas aí vem uma... O senhor me corrija, por favor, se eu estiver equivocada. Mas, o que eu vejo muito? Que muitas pessoas também que vivem na escassez é porque elas idolatram o dinheiro. Sim. Por quê? Porque aí fala assim, não, mas ela está sem, mas ela fica com tanta preocupação. Aonde você coloca força é aonde vai ficar mais forte na sua vida. Então, tem muita gente, né? Fala assim, ela está possuída, não sei o quê. Tem gente que põe mais força no trem ruim, que é no inimigo, do que em Deus. Não é verdade? Aí eu falo assim, então onde que está a sua força? Onde que está a sua energia? Onde que você está colocando o centro da sua vida? Que ali é que vai estar o seu coração, é que vai estar o fundamento. Exato. Faz sentido isso? Total. E aí você me lembrou de algo aqui, porque essa pessoa que é refém do dinheiro, aí o dinheiro,
Porque o dinheiro tem que servir. Você não pode ser servo dele. Sim. E o dinheiro serve. Serve. E o cara que eu lembro assim na Bíblia e que é alguém que eu tenho usado como referência para o meio corporativo, para líderes, para vendedores, é José. É o José. A história de José do Egito, ela fala exatamente disso que você está falando. Ao contrário, que é exatamente não entrar nesse erro de ser obcecado. Porque o que acontece com José? Resumindo, é lindo ver o que acontece em Êxodo 45, que é meio que o desfecho, o grande final da história de José, quando ele está se revelando, ele agora é governador do Egito. Sim, os irmãos já foram estar com ele. E ele se revela aos irmãos, os irmãos que o venderam como escravo. Os irmãos que o deixaram para morrer e depois um deles, cheio de remorso, deu um jeitinho lá dele ir como escravo para o Egito. Né? E aí ele olha para eles e fala assim, e eles estão com medo, porque quando eles se revelam, nossa, é um menino que nós acabamos com a vida desse cara. Nós vendemos mesmo como escravo, nós, assim, com perdão da palavra, nós com a vida dele. E ele olha no olho deles e fala assim, vocês fiquem tranquilos, vocês não correm risco de nada, porque não foram vocês que me mandaram para cá. E eles foram em busca de provimento. Eles foram atrás de provimento porque aquela região estava vivendo uma crise de escassez de alimento muito forte. Escassez essa que o próprio José, o próprio faraó sonhou e José que interpretou com aquilo que Deus deu para ele. Mas aí, então ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Agora sabe por que José está nessa posição, Cris? Porque lá quando ele estava preso pela segunda vez, porque depois que ele foi vendido como escravo, foi servir a Potifar, a esposa de Potifar armou uma para ele, né? Sim. E ele caiu, deu uma bobeirinha ali, caiu, e ele não quis ela, porque ela queria, né, ter ele, possuir ele, e ele ia quebrar princípio. Ela armou para ele ser preso. Armou uma mentira, com evidências, ele foi preso. Ele está lá preso, e ao invés de estar contabilizando as suas faltas, ele está usando o que ele tem para ajudar dois caras lascados que nem ele lá na masmorra. Sabe o que eu aprendo aqui, que eu tenho ensinado no meio corporativo? Nós não podemos ser refém das nossas faltas, senão nós nunca vamos conseguir administrar o que nós temos de recurso. Olha aí, eita! Sabe, assim, o que nós temos, sabe o que eu vejo? As pessoas, e vejo em mim mesmo, vejo no mundo, enfim, o que a gente tem disponível nas mãos agora, nesse momento, é suficiente para construir o futuro que nós precisamos construir. Sim. Mas se a gente ficar levantando todo dia, contabilizando o que nos falta, e a gente faz isso por quê? Porque a gente olha o que tem lá. É isso, é a escassez purinha. Escassez. Porque aí eu fico contabilizando o que o outro tem e começo a achar que aquilo me falta. Eu não consigo ver o recurso que eu tenho. Por isso que as pessoas gratas, e a gratidão é o maior semeador de fortunas que existe. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente agradece aquilo, por exemplo, olha, eu estava vendo, né? Jesus pega 2 peixes e 5 pães. 5 pães e 2 peixinhos que o menino levou. E ele o quê? Agradece. Quando ele agradece, multiplica. Ou seja, por que você não está crendo? Você que está em casa, olha aí para o que você tem, fala assim, né? Porque você não sabe da minha vida. Deixa eu te contar um segredo de $1 milhão. Agradece que você vai ver o negócio render, né? Não? Multiplicar. É suficiente. É isso aí. Olha. Você atua com investimento e desenvolvimento de pessoas. Como manter integridade quando o dinheiro entra na equação? Acho que você respondeu aqui, mas acho que a gente pode... É bem isso, da questão do fundamento. É preciso ter convicção de que, assim, se eu não estou fundamentado Vou colocar ele como principal. Se eu não estou fundamentado em honra, se eu não estou fundamentado em verdade, honestidade, o que eu fizer de resultado vai somar para o meu fracasso. Eu preciso entender que não vale a pena negociar. E aí, eu lembro, hoje mesmo eu compartilhei um negócio no meu Instagram, que é a história de Davi. Davi, ele está sendo perseguido por Saul. Sim. Em 1 Samuel 24. Ele está sendo perseguido porque ele já matou o gigante.
Saul já foi rejeitado Aí por começa Deus. aquela musiquinha, né? Aquela musiquinha que eu acho que foi um divisor de águas na vida de Saul, né? Fala, ele já matou milhões, mas ele já matou centenas de milhares, né, Davi? Exato. E aí e ali Saul veio o quê? começa a A se vaidade. sentir isso, ameaçado. Ameaçado. Porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque ele se envaideceu lá atrás Sim. e quis fazer o que Deus não mandou ele fazer. Desobedeceu demais. Desobedeceu. Né? Daí Saul tá rejeitado para encurtar, e aí ele tá perseguindo Davi agora, porque Davi é uma ameaça. E Davi tá fugindo. Davi entra numa caverna para se esconder de Saul. Sim. E Saul tem um mal intestinal e entra nessa caverna sozinho e desarmado, que Davi está escondido. E entra lá para se aliviar. Davi tem Saul nas mãos. Tem. Davi pode ali resolver a parada. Ele já foi ungido rei. Samuel já tinha ido na casa dele e falado: você é o próximo rei de Israel. Sabe o que Davi podia fazer? Matar. Cortar a cabeça de Saul e assumir o trono. Davi fez isso? Não. Não. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia perder a autoridade, que se ele tivesse que ter algum resultado, teria que ser obedecendo o princípio. Isso. E ele não mata Saul, e depois ele corta um pedacinho do vestido de Saul e ainda fica constrangido com aquele diante de Deus. Fala: ai de mim, que toquei no ungido do Senhor. Então assim, meu amigo, minha amiga. É um temor lindo. Cara, Jesus. não quebra princípio para ter resultado. Porque o resultado que você construir quebrando o princípio vai te lascar, vai ser o seu fracasso. É isso. E aí, se você atrasa o resultado em função do princípio, quando o resultado vier, ele vai te satisfazer. Ele vai ser completo, ele vai ser pleno. Então, eu digo assim, a gente vive isso muito no meio corporativo, né? Quem joga dentro das 4 linhas, quem tem intenção, quem tem... E o discurso fecha com as atitudes, é longevo, sabe? Anda, constrói. Às vezes demora um pouquinho mais, mas quando chega lá, isso tem consistência. É isso. Gente de Deus, que lindo, né? Como liderar espiritualmente sem impor, mas também sem abrir mão de princípios? Bom, esse é um desafio nos tempos atuais, né? Conta tudo aquelas. Por favor, anota, vamos anotar, né, Thiago? A gente, primeiro que assim, né? Os cases, né? As skins de líderes desse tempo são muito estéticas, né? Assim, é um desafio, porque quando alguém busca um líder, uma referência, ele está buscando alguém posicionado, e essa posição às vezes tem muito a ver com a estética, só que isso é um perigo, porque quando você espreme não sai nada, né? Então tem grandes referências, às vezes proeminentes, não referências, né? Mas tem gente muito proeminente no nosso país e até fora dele, que quando você chega perto o suficiente para ver o que é de fato o caldo não sai, né? Eu entendo que a questão do líder está muito relacionada, sabe, Cris, para mim, à própria vaidade de novo. E à própria cobiça, assim. A gente tem que vencer essa coisa. Porque, por exemplo, em termos de evangelho, e aí se aplica na vida corporativa também, Jesus nunca levantou ninguém para ser cobertura. E você já viu falar, até no meio evangélico e cristão mesmo, essa coisa da importância da cobertura? Pois é. Não é comum isso? É muito comum. Mas isso é uma retórica que gera um conceito equivocado na nossa vida e um comportamento perigoso. Porque se eu começo a querer ser cobertura na vida das pessoas, sem querer eu começo a querer controlá-las, ao invés de liderá-las. E vamos lá, a gente se tratando de seres humanos, de pessoas, as pessoas querem o quê? Que alguém tome as decisões por elas. Por elas, exato. Aí elas começam o quê? A uma terceirizar. Opa, vem, eu quero estar aqui. O que o senhor quer para mim? Ou seja, você para de tomar conta da sua vida porque acredita que a outra pessoa tem que tomar. Exatamente. Confuso isso. Responda para mim, pastor, eu vou ou eu não vou? Amigo, não posso te dizer. Aí. Porque eu não sou cobertura. Eu sou suporte. E quando eu entendo que liderar é ser suporte, e aí não é ser guiado por culpa, mas por convicção, sabe uma parada que eu vejo assim, desgastando a energia de muitos ministérios e muitos líderes? A culpa. Nossa, a culpa suga. Arrebenta. Eu fui escrava da culpa durante muitos anos. Fui. Uhum. E como eu agradeço a Deus por se livrar. Por me livrar. A culpa consome, porque ou sou eu o culpado,
ou é alguém o culpado. De todo jeito está errado. Ninguém. Então, se eu quero continuar liderando e vivendo, eu preciso entender uma coisa. Ninguém tem culpa. Alguém pode até ter responsabilidade. Responsabilidade. Mas a culpa, eu não posso ficar carregando. Gente, outro dia, até assim, na igreja, né, até foi a pastora Jaque que ministrou isso no final de ceia, dizendo assim, gente, se ele nos perdoou, e se o sangue de Cristo nos perdoou, nós não podemos viver como condenado, hein? Então nós não podemos carregar culpa. Eu falo muito isso, assim, gente, ele já pagou Tá ali pago. por mim e por todos. Pronto, o sangue dele já me lavou. Exato. Não tem mais porquê. Aí fala o seguinte, vira e mexe, vem uma pessoa e fala assim, mas você já fez isso. E principalmente os que mais nos amam. Não é verdade? Os mais íntimos. Ei, é bom, hein? E ali, esses principalmente. E nesse momento eu falo o seguinte, opa, seta de Satanás. Por que você vem me acusar? Não é verdade? Exato. Porque não é. Ele liberta, ele dá refrigério, o fardo é leve. É tudo tão mais tranquilo caminhar, não é? E aí liderar é isso, porque assim, se eu lidero com culpa, eu também vou estar a todo momento colocando alguém no banco dos réus. E o problema da liderança hoje chama-se frustração. Eita. Sabe o que mais me tira assim, de um lugar de líder? É a frustração. E a frustração é filha de quem? Da expectativa. Então eu tenho que olhar para quem eu quero liderar e dizer assim, primeiro, não quero te controlar, eu quero te suportar. Segundo, eu não tenho culpa dos seus fracassos, mas também você não tem culpa dos meus. Então nós não estamos culpados nessa relação, beleza? Então vamos, aí nós podemos caminhar em liderança. A partir daí, eu não tenho expectativa sobre ele. Ele não vai me frustrar. Sim. Se ele não me frustrar, o dia que ele errar, eu vou conseguir ser bênção na vida dele e continuar semeando. Liderar é semear. Deve ser muito bom, né? Ter você como líder, né? Porque acredito eu que... Tem que perguntar que pra acha? Galera aí. O que você acha? Porque, olha só, eu acho que líder, a principal função do líder é inspirar. E eu estava vendo há um tempo atrás, até o Ricardo Rocha, ele dá muitos cursos lá em Uberlândia. Conheço. Eu amo, eu acho ele muito bom, muito inteligente. E ele falando sobre o servir. E eu vejo que você, pelo menos nas vezes em que eu pude presenciar, eu sou muito observadora. E aí eu vejo o servir é uma constante na sua vida, não é? Esse é o principal chamado, né? Assim, e como líder? Jesus falou isso, ó. O primeiro no reino de Deus é o servo. Não existe assim, no original é que assim, a igreja precisou ir criando nomenclaturas, e eu acho que isso tem sua didática, é preciso, igual essa coisa do pastor, do presbítero, do diácono, essas funções tal. Isso é importante, as pessoas, né, na sociedade que a gente vive. Mas Jesus só criou uma categoria de líderes. Sabe qual? Qual? Servos. Olha aí. Pronto. Só essa. Ou seja, vamos servir. Servir. Essa é a categoria original. Então, quem lidera só pode liderar quem serve. Quem não serve, não lidera. Faz outra coisa. É isso. Mas não lidera. Não. Gente, que show. Meu Deus. E vamos lá, você reconstruiu sua vida, né? E vive um casamento com a Michele, maravilhosa. Gente, que mulher linda, maravilhosa. Meu Deus! Você deve acordar e falar, você é linda, maravilhosa, né? Porque eu sou fãzaça, né? Com alguém de... E ela tem uma outra fé, né? Ela pratica uma outra religião. O que sustenta esse relacionamento? Assim, é clichê, né? Mas é o respeito. Mas um respeito, assim... Primeiro a gente tem que entender uma coisa, quando eu falo sobre isso, as pessoas às vezes vão achar, né, e a gente falando fica parecendo assim, que é tudo perfeitinho, que não tem seus desafios, que no dia a dia não tem alguma coisa, que a gente não passa por crises, que a gente não tem lá os nossos conflitos, mas nós não podemos brigar. O respeito é a chave, mas em que sentido? Primeiro que assim, e aí isso é um entendimento importante para a sociedade, sabe, Cris? É só por isso que eu trouxe, porque eu vejo muitos conflitos e existem pessoas que querem ficar livres de problemas. Sim. Nós não estaremos livres de problemas porque a gente segue
o maior dos maiores, né? Não. Isso, ele não vai nos poupar. Não vai. Mas ele vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Então, por que eu trouxe? Porque eu tenho certeza que tem ouvinte, bateu tão forte no meu coração, porque eu até fiquei assim, né? Porque a gente fica, né? Mas assim, eu acredito, eu quero levar com esse programa de Frente com a Cris muita transparência. Isso. Para poder levar para as pessoas, tipo assim, gente, tá todo mundo no mesmo barco, somos todos iguais, os desafios aí podem ser muito maiores do que os daqui podem ser maiores do que os daí, mas existe uma saída, existe uma solução, existe uma verdade, existe um fato. A gente só precisa apoiar e respirar. Não é? E é esse respiro que eu queria que você fosse na vida dessas pessoas. E aí, a consciência é muito simples. Sim. As pessoas estão criando obstáculos e barreiras onde elas não precisam existir. Por exemplo, essa questão, né? Eu convivo com alguém que pratica a fé cristã católica. E eu sou um líder cristão evangélico. Sabe o que a gente tem que focar? Nas convergências. Uau. O problema é que a gente foca nas divergências. E aí a gente volta lá na escassez. Exato. Justo. E aí sabe o que acontece? Quando você parar para olhar, há muito mais convergência hoje, Sim. principalmente, do que divergência. E as divergências, elas acontecem muito do seguinte sentido. Qual que é a dificuldade das pessoas hoje? O corpo de Cristo, a igreja, a instituição, seja ela de qual expressão for, de qual linha for, é a parte visível de Deus, certo? Certo. Os ritos, então o culto, a missa, a homilia ou a pregação, a comunhão ou a eucaristia, tudo isso são partes visíveis do corpo, são protocolos. Eles são fins? Não, de novo. Não são. Eles são meios. Sabe qual que é o problema das pessoas? As pessoas começam a ver isso como o fim. E aí isso agora precisa de uma defesa. E aí agora eu preciso defender porque aquilo é o fim de tudo. Não, aquilo é só a conexão. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Nossa. As pessoas estão se conectando com as práticas, com os dogmas, com os protocolos e não estão se conectando com o cabeça do corpo, que é Cristo. Justamente. E aquele que é o principal aqui em todas a fé cristã segue. Exato, porque aí, se o culto for um fim para mim, tudo que não for culto para mim não serve. Pronto, então você tirou ele do centro. Tirou. Se a missa for o fim para mim, se não é missa tá errado. Isso. Se a Eucaristia for um fim, quem não toma a Eucaristia tá. Não é assim. Quando eu entendo que isso é um protocolo e que eu posso fazer, mas isso é um meio de conexão, isso é só algo que Deus providenciou para que eu tivesse contato com o fim, que é o cabeça. E eu não fico nessa superficialidade do contato só com aquilo que é visível. Sim. Mas eu me conecto com o invisível, que é ele, o cabeça do corpo. Então o corpo é um meio, ele não é um fim. Olha aí. Nossa, gente. Aplaude todo mundo aí, por favor. Partindo aqui, agora vamos lá, hein? A sua igreja, ela está crescendo de forma consistente. O que você acredita que sustenta esse crescimento? O nosso nome, né, Sarinha? A presença de Deus. Amém. A presença dele, assim, a gente, hoje, né, eu tô lá, né, eu sirvo junto com o pastor Lúcio, ele é o nosso coordenador, e a gente tem feito um trabalho com os líderes, e o que a gente entende é que não há, principalmente no reino de Deus, método, estratégia que possa produzir o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Só a presença de Deus. Uau. Então, é algo assim, é um chamado e a gente responde a esse chamado. O que a gente tem que fazer é ir se organizando para que essa presença cada vez mais seja mais abrangente. É isso. E ponto. Amém, que bênção. Então, partindo aqui já para o final, gente, todo mundo fala assim, fala, não é? A gente poderia conversar umas 10 horas. Olha, sei que Meu Deus. Mas eu queria... Porque aqui a gente está, e eu quero o seguinte, sabe, de frente com a Cris está aqui.
com esse pastor, que eu sou muito fã, mas assim, pela pessoa, pela integridade mesmo, sabe, por aquilo que você carrega. É muito bom e que Deus possa abençoar você e sua casa, sua família, para que possam ainda mais prosperar nesse sentido de levar cada vez mais essa energia, esse exemplo. E eu queria você deixar um ensinamento aqui hoje, para que todas as pessoas que ouvissem entendessem que na sua história, que nem sempre foi flores, mas que de tudo que você carrega, a estrada, o aprendizado, qual o ensinamento hoje que você quer dar uma dica para todos os habitantes do planeta? Não. É complexo, mas fácil ao mesmo tempo. Porque é uma coisa só, é Cristo em nós. Não Cristo por nós e nem Cristo para nós. É Cristo em nós. Que seja Cristo em mim. Que não seja só um rito, que não seja só uma ideia, um conceito, mas que seja a essência de Deus. E isso está disponível. E sabe o que a gente precisa às vezes, Cris? Hoje a gente vê muito falar, né? Dos 5 passos para isso, os 5 passos para aquilo, as 5 chaves do sucesso. Sabe o que a gente precisa? De um passo. Um passo. Um passo. Quando Moisés estava lá, à beira do Mar Vermelho, e o faraó atrás com todos os seus exércitos para acabar com todo mundo, o que Deus falou para ele? 5 passos? Os 10 passos da libertação, da prosperidade? Não, ele falou assim: pisa na água. E quando ele pisou na água, o mar se abriu. Então, tudo que as pessoas que estão ouvindo a gente às vezes estão vivendo, sei lá o que estão vivendo, e às vezes achando que Deus está distante, eu vou te falar, Deus só quer um passo seu. Só um. Mas dê esse passo. Dê esse passo. Às vezes você acha que está faltando esforço, e às vezes o que está faltando é entrega. Às vezes a gente acha que está faltando empenho, e às vezes o que está faltando é entrega. Então se entrega. Desapega daquilo, né? E vai. Oh, meu Deus! Uhul! E é isso aí, gente. Chegamos ao final de um De Frente com a Cris, aqui na Aliança Mais Classic. Gente, eu estou muito, muito feliz, eu estou emocionadíssima, né? E foi maravilhoso esse papo que nós tivemos aqui. E ó, segunda, quarta e sexta, aqui, 12h a 1h, na Aliança Mais Classic. Te espero, bora! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, pastor. Foi um prazer, uma honra, uma felicidade. Eu quero te dizer uma coisa, Cris, o tempo está estourado, mas só para fechar. Tem muita gente que ainda precisa receber o que você carrega, viu, minha amiga? Então, não para. Já te falei isso, eu vou falar de novo aqui publicamente. Não para. Amém. Muita gente precisa receber o que a Cris carrega. Amém. Nossa, pronto. Já saímos abençoados. Até quarta-feira, segunda ou sexta. Bora.